Olá, eu me chamo José Benito e meu grupo irá apresentar para vocês um pouco sobre impactos ambientais causados pela criação de Estrada Parque, seus aspectos, impactos positivos e negativos e suas respectivas medidas de mitigação. Para isso, nós escolhemos a Estrada Parque do Parque Estadual Guajará-Mirim, no estado de Rondônia. No ano de 2014, em função da cheia ocorrida, o rio Madeira, um dos principais afluentes do rio Amazonas, extravasou sua calha habitual e influiu no escoamento fluvial de seus tributários, atingindo populações vulneráveis ao longo da BR-364 e BR-425, que dão acesso à cidade de Guajará-Mirim. Diante do estado de calamidade pública, o governo do estado viu como solução abrir um acesso que ligaria a BR-421, que interrompia-se no município de Campo Novo, a BR-425 no município de Nova Mamoré, contornando dessa forma o trecho alagado como mencionado anteriormente. Foi então que, na data de 27 de fevereiro de 2014, o governo do estado de Rondônia publicou a Lei Complementar número 762, que dispõe sobre a instituição e implantação de Estrada Parque em unidade de conservação e dá outras providências. Em seu artigo 1º, diz que esta lei estabelece normas para garantir a proteção das unidades de conservação localizadas em áreas estratégicas e que estão sujeitas à abertura e instalação de vias automotivas, denominadas Estrada Parque, e que visam a redução dos impactos ambientais como forma de promoção do desenvolvimento econômico e ecologicamente sustentável. No artigo 2º, inciso 2 desta mesma lei, é definido como Estrada Parque a via automotiva ou parte de via que é inserida no todo ou em parte em unidades de conservação, de proteção integral ou de uso sustentável, interligando localidades, possua características que compatibilizem sua utilização com a proteção de ecossistemas locais e de fauna, valorização da paisagem e dos valores culturais, e ainda que fomente a educação ambiental, o turismo, o lazer e o desenvolvimento socioeconômico da região onde está inserida, cujo formato e dimensões são definidos pelos aspectos históricos, culturais e naturais a serem protegidos. Foi então que no ano seguinte, por meio da SEDAM, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental do Estado de Rondônia, na data de 16 de novembro de 2015, publicada a Portaria Especial número 331, a qual em seu artigo 1º prevê instituir em caráter transitório normas gerais para a estrada no Parque Estadual Guajará-Mirim, em função de necessidades de gestão, considerando suas especificidades e respeitando a legislação vigente e as diretrizes gerais e as normas da SEDAM. Dito isto, vamos nos aprofundar um pouco mais no que resultou de impactos a abertura desta estrada no seio do Parque Estadual Guajará-Mirim, do ano de 2014 até os dias atuais. Olá, meu nome é Luan e eu vou falar um pouco da diferença de aspecto e de impacto. Aspecto é o elemento das atividades, produtos e serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. Já o impacto é qualquer mudança no meio físico, adversa ou benéfica, que resulte total ou parcialmente das atividades, produtos ou serviços de uma organização. Já em relação ao aspecto socioeconômico, os impactos negativos: destruição de edifícios, perda de produtos agrícolas, desmatamento, perda de parte da propriedade privada, geração de resíduos. O impacto positivo: geração de empregos, escoamento da produção, aumento da população de cidade vizinha, melhoria na mobilidade e redução de custos de transporte. Já a mitigação: recuperação de área degradada com verba que o governo possui e projeto de crédito de carbono do Parque Estadual de Guajará-Mirim. Já aqui temos um fluxograma da atividade da construção da Estrada Parque. O aspecto socioeconômico: impacto negativo: desmatamento, exploração da madeira, redução da evapotranspiração, aumento da inflamabilidade florestal, redução da chuva, aumento da queima florestal. Já o impacto positivo: escoamento da produção, aumento da cidade vizinha e geração de emprego, com a mitigação de recuperação da área degradada e o projeto de crédito de carbono do Parque Estadual. Com o aspecto de implantação da rodovia, gerou-se alguns impactos negativos, entre eles a abertura de acesso para serviços clandestinos, a limpeza da área, a terraplanagem da estrada, o transporte dos materiais e a preparação da estrutura. Porém, alguns impactos positivos também foram gerados, como, por exemplo, acesso entre regiões, geração de mão de obra local, melhorias no trânsito, mais segurança, possibilidade do desenvolvimento regional. Poderíamos aqui citar duas medidas mitigadoras que poderiam amenizar os impactos negativos, como, por exemplo, a regularização fundiária e a recuperação dos passivos ambientais adequando-se às exigências do Código Florestal.
Olá, bom dia. Me chamo Jéssica Tiara. Vou abordar sobre o aspecto cultural que está relacionado às comunidades no entorno da Estrada Parque, onde resultou em impactos tanto negativos como positivos para os municípios próximos, sendo o impacto negativo importante a oscilação constante do nível do rio alagando diversas estradas, deixando em isolamento os municípios de Guajará e próximos, além das atividades ambientais madeireiras ilegais, ocupação de terras por grileiros e invasão de terras indígenas. O impacto positivo importante foi o fim do isolamento dessas comunidades e municípios no entorno, com acesso a alimentos, medicamentos e assistência social e diminuição de custos com transporte. Uma ação mitigadora que poderia ser feita como um projeto era a educação ambiental nessas comunidades e possíveis atividades com retorno econômico para incentivar a preservação, além do projeto de crédito de carbono para a recuperação de áreas degradadas. Já o aspecto faunístico, o principal impacto negativo foi a extinção de algumas espécies da fauna, como o macaco-aranha, sagui de Rondônia, a anta tamanduá-bandeira, dentre outras espécies, e a extinção da flora, além da falta de fluxo gênico e interrupção de diversos igarapé, perenes ou intermitentes, tornando-se uma estrada no parque e não uma estrada-parque. O impacto positivo foi o estudo de rastreamento de pegadas, onde foi possível identificar os trechos da estrada para corredores ecológicos de fauna e possível manejo dessa fauna, sendo possível a preservação desses animais. Através da ação de mitigação, esse corredor ecológico que possibilitaria o trânsito das espécies por túneis ou escadas-pontes, conforme a Lei Complementar 762, de 27 de fevereiro de 2014. Olá, eu sou a Fabiana e vou abordar o aspecto biótico e seu respectivo problema ocasionado com a atividade de construção da Estrada Parque. Os aspectos negativos foram possibilidade de aumento de contração de doença, redução da composição florística local, promoção do desenvolvimento sustentável para o meio biótico. Um dos impactos positivos foi a elaboração de estudos ambientais, limpeza da área, movimentação de veículos e pessoas e implementação das medidas de controle ambiental e fiscalização dos órgãos ambientais. Uma das medidas de mitigação seria a limpeza da área do empreendimento, que será uma atividade inerente ao empreendimento, inevitável sob o ponto de vista operacional. As consequências serão permanentes em alguns casos e temporárias em outros. Neste contexto, recomenda-se a supressão apenas das áreas estritamente necessárias para a implementação das obras civis. No caso das espécies imunes ao corte, a retirada deverá ser autorizada pelo órgão ambiental competente. Continuando sobre o aspecto biótico, outros impactos negativos foram o provável desequilíbrio ambiental nas áreas de preservação permanente e o possível afugentamento da fauna terrestre. Um dos impactos positivos seria a possível descoberta de novas espécies. E a outra medida de mitigação seria a recuperação dessas áreas afetadas e com plantios de espécies nativas do cerrado e com as características de fácil adaptação em áreas de mata de galeria. Aqui trazemos para vocês o comparativo por meio de uma carta-imagem disponibilizada pelo Batalhão de Polícia Ambiental do Estado de Rondônia, onde podemos ver os avanços do desmatamento entre os anos de 2014 e 2020. Aproximando a imagem, podemos ver no ano de 2014 uma vegetação bastante densa ainda. Já no ano de 2020, após 6 anos da construção, a imagem nos mostra o quanto houve de desmatamento no parque, ou seja, mesmo que a construção da estrada gerou impactos positivos, principalmente para os moradores locais e do entorno, houve sim um grande impacto negativo para esta área de conservação. E para quem se interessou na história da construção da Estrada Parque no Parque Estadual de Guajará-Mirim, deixamos aí uma referência para consulta. Desde já agradeço em nome dos integrantes Denilda Ribeiro, Fabiana Costa, Jéssica Tiara, José Benito e Luan Pereira.